notícia que explodiu feito uma bomba hoje no Corinthians. O Lucas Veríssimo recebeu uma proposta do clube do Catar e deixa o Corinthians. O Al Duhail do Catar ofereceu 9 milhões de euros pelo zagueiro e o Corinthians confirmou a saída do jogador. O zagueiro Lucas Veríssimo recebeu uma proposta do Al Duhail do Catar, ou Al Duhail do Catar, não sei exatamente como é a pronúncia do clube do Catar, e está de saída do Corinthians, e a direção do Corinthians confirmou que isso realmente vai acontecer. A oferta do clube árabe pelo Lucas Veríssimo é de 9 milhões de euros, cerca de 48,4 milhões na cotação atual. 48 milhões e 400 mil reais. 48 milhões e 400 mil reais na cotação atual. No fim de 2023, em dezembro do ano passado, o Corinthians tinha alinhado com o Benfica um acordo para que o Benfica de Portugal vendesse o Lucas Veríssimo para o Corinthians, que tem contrato de empréstimo até o meio deste ano. O Lucas Veríssimo tinha contrato de empréstimo com o Corinthians até o meio deste ano e tinha um acerto verbal com o Corinthians para renovar o contrato, e o Corinthians tinha um acerto verbal com o Benfica para contratar o jogador em definitivo. E apesar do acerto verbal, o novo vínculo não foi assinado. O Corinthians não efetuou o pagamento. Ou seja, o Corinthians não chegou a comprar o Lucas Veríssimo do Benfica. Esse é o ponto-chave da questão. O Corinthians não chegou a comprar o Lucas Veríssimo do Benfica. A operação estava alinhada em 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E olha só que o Al Duhail do Catar está levando por 9 milhões de euros. Apenas 1 milhão de euros a mais do que o Corinthians acertou para comprar o Lucas Veríssimo. Assim, o Lucas Veríssimo segue com os direitos econômicos vinculados ao Benfica. O Corinthians emitiu uma nota hoje, esclarecendo o fato, dizendo que o clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para sua permanência definitiva, pronto para assinatura do jogador e seu staff. O staff do jogador é a empresa do agente Paulo Pitombeira. Então o Corinthians diz que havia um contrato pronto para ser assinado para a permanência do Lucas Veríssimo em definitivo no Corinthians. Desde o dia 4 de janeiro, este contrato está pronto para ser assinado, mas não foi assinado. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático, informou o Corinthians em nota oficial. Ao contratar o zagueiro por empréstimo ano passado, o Corinthians não informou se teria direito a receber alguma taxa de vitrine em caso de venda do atleta pelo clube português. Lucas Veríssimo ficou fora do treino deste sábado. Ele não treinou este sábado, segundo o Valmir Cruz, coordenador de preparação física do clube. O motivo foram dores em um dos joelhos. Na ausência dele, o Félix Torres e o Caetano devem formar a dupla de zaga do Timão neste sábado contra o Guarani, às 18 horas na Neoquímica Arena, na estreia do Paulistão. O Lucas Veríssimo disputou 18 jogos desde que chegou ao Corinthians e marcou apenas um gol. É uma notícia complicada, porque o Lucas Veríssimo era o titular absoluto do Corinthians e agora o Corinthians vai ter que buscar um outro jogador. Segundo informações, o Corinthians não vai ganhar nada com a saída do Lucas Veríssimo, não vai ganhar sequer um tostão com a saída do Lucas Veríssimo para o futebol da Ásia, para o futebol do Catar. Então o Corinthians não recebe nada por essa saída. A atual diretoria diz que no contrato de empréstimo não havia nenhuma cláusula protetiva, nem compensação por saída antes do jogador, ou seja, o Corinthians tomou um chapéu nessa história toda, né? Não assinou o contrato e o time do Catar acabou contratando antes, ofereceu mais dinheiro e o Lucas Veríssimo foi embora. O Corinthians tinha de igualar as duas ofertas, a compra dos direitos econômicos
e do salário do jogador e a compra dos direitos econômicos, o Corinthians poderia até igualar, oferecendo 1 milhão a mais. Mas a do salário do jogador seria impensável para o Corinthians igualar, porque ele vai ganhando muito dinheiro lá no Catar. E o detalhe é que o Corinthians já está no mercado para repor o Lucas Veríssimo. A ideia é trazer mais um zagueiro, mesmo com a recente chegada do Gustavo Henrique. E detalhe também que o Corinthians perdeu uma vaga de inscrição no Campeonato Paulista, já que mandou a lista ontem e foi comunicado pelo staff apenas hoje. Não tem o que fazer. Troca apenas no mata-mata. Se o Corinthians chegar no mata-mata, ele vai poder trocar a lista de reforços, a lista de inscritos no Campeonato Paulista, porque o Corinthians já mandou a lista de inscritos. Então, o Corinthians, meus amigos, perde o Lucas Veríssimo e a situação fica bastante complicada. Bom, em compensação, o Félix Torres foi apresentado hoje no Corinthians como novo zagueiro, diz que ficou bem emocionado com a apresentação no Corinthians, foi apresentado justamente no dia de festa na Fazendinha, foi apresentado no Parque São Jorge, porque foi festa na Fazendinha, treino aberto lá para a torcida na Fazendinha, no Parque São Jorge, muito legal, muito bacana a iniciativa da diretoria do Corinthians. O Félix Torres provavelmente, tá aí o Félix Torres ao lado do Rubão, o Félix Torres provavelmente vai ser o titular do Corinthians ao lado do Caetano.